Olá, boa noite. Eu sou Ricardo Andrade, professor do Centro de Formação de Professores, da UFRB. Esta é mais uma live do primeiro ciclo internacional de debates O Mundo Pós-Covid-19, uma parceria do Núcleo de Pesquisa e Extensão Filosófica, o NUPEF, com o Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. Hoje nós teremos a cena pós-Covid, teatro e cinema em tempos de pandemia, com os professores Adailton Santos, da Suíça, e o professor Pablo Zunino, aqui do NUPEF. Antes, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, especialmente à direção do Centro de Formação de Professores, a professora Creuza, a gestão de extensão do Centro de Formação de Professores, a professora Cíntia Cardial, ao Colegiado de Filosofia, em nome do professor José João, a APUR, o nosso sindicato, em nome do seu presidente, o professor Davi Romão, a Unisba e a RH Consultoria, nossos parceiros. Eu gostaria de lembrar a todos que amanhã também teremos mais uma live, o coronavírus, poder disciplinar e biopolítica, com o professor Inácio Valentim, do Instituto Superior Politécnico, Sol Nascente, de Angola, e a professora Giovana Temple, do NUPEF. Eu desejo um bom debate e uma boa noite a todos. Olá, boa noite a todas e todos. Eu me chamo João Caetano, sou antropólogo, formado pela Universidade Federal da Bahia e atualmente realizo a pesquisa de mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia desta mesma instituição. Farei hoje a mediação do debate. Para iniciar a nossa noite, eu vou trazer para vocês aqui o vídeo da doutora professora Creuza de Souza, que é diretora do Centro de Formações de Professores, do CFP da Universidade Federal da Bahia, e ela vai nos saudar essa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo beleza de Creuza? Sejam muito bem-vindos ao primeiro ciclo internacional de debates Utopia e Distopia, o mundo pós-Covid-19. Saúdo a todos os envolvidos neste evento promovido entre o CFP, o UFRB e o Instituto Superior Politécnico Sol Nascente de Angola. Saúdo e parabenizo a todos e todas envolvidas na programação deste evento, professores e professoras do curso de licenciatura em filosofia do CFP UFRB. Saúdo e parabenizo a todos os organizadores, palestrantes, debatedores, ouvintes, estudantes, professores da UFBA, do IFBA, UFRB e do Instituto Superior Sol Nascente de Angola. Um agradecimento especial vai ao professor Inácio Valentim, diretor-geral do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente de Angola, e fortaleceu com este evento mais ainda a parceria com o FRB. Desejamos a todos um ótimo evento. O debate de hoje seguirá a estrutura dos dois últimos debates, então eu vou agora convidar o professor Pablo Zunino, antes de apresentá-lo, e ele vai ser o nosso primeiro expositor dessa noite. O professor Pablo é professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, é pós-doutor pela USP e pela Universidade de Buenos Aires. Atualmente tem se dedicado a estudar a relação entre a filosofia e o cinema a partir do pensamento de Deleuze e publicou o livro Bergson, A Metafísica da Ação, pela editora Humanitas, no ano de 2012, e é co-organizador do livro O Ensino de Filosofia entre Nós, pela editora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, em 2018. Então, convido agora o professor Pablo para participar conosco desse debate. Boa noite, professor Pablo. Boa noite, João. Está me ouvindo? Ouço bem. Então, por favor, é contigo. Quero dizer que todos estão me ouvindo. Boa noite a todos os que estão assistindo. Eu queria agradecer ao professor Ricardo, ao professor Rafael, a você, João, pela organização do evento, a oportunidade de estar falando, e ao meu colega Adailton Santos, que eu não conheço, mas vamos entrar num debate tentando falar ou pensar em torno do que o teatro e o cinema podem dizer sobre a pandemia, sobre o Covid e sobre essa situação que estamos vivendo. São muitas coisas, na verdade, né? Querer articular cinema com Covid e com tudo que está relacionado.
eu diria, para dizer uma única frase, que vivemos numa era onde o mundo se tornou um cinema, né? O fato é que vocês estão vendo isso através de uma imagem, e eu sou uma espécie de ator, porque não é o meu corpo que está em contato com vocês, nem praticamente com nada ultimamente, tudo se tornou imagem. Então, eu falo do cinema aqui a partir do conceito de imagem, tanto a imagem atual quanto a imagem virtual. E vou, por uma questão de tempo, soltar algumas ideias, né, alguns conceitos, algumas maneiras de pensar ou de abordar esse tema, para que depois no debate eu possa, se for o caso, explicar melhor, né? Então, o cinema é descrito a partir de 3 funções da imagem, que eu vou dizer logo quais são, os 3 períodos do cinema, que tem 3, a imagem durante esses períodos tem funções diferentes, e talvez nós estivéssemos agora num 4º período. Essa questão da perda do mundo, né, que remete também a um período da história que é o niilismo, o mundo pós-guerra mundial, que é semelhante em alguns aspectos ao que se vive hoje, né? Nós nos tornamos imagem, o mundo se tornou cinema e perdemos o mundo, né? Não sabemos se vamos poder voltar ao mundo. Então, uma das tarefas do cinema é fazer-nos voltar a crer no mundo, né? Uma das coisas que falava também o professor Naumar na primeira da sessão desse debate, que era uma espécie de esperança, né? Não, ele diz não crença, mas esperança, né? Não uma fé cega em alguma coisa transcendente, uma salvação, uma revolução, mas atuar e o que pode ser feito, né, nesse mundo doente. Temos um diagnóstico, não temos cura e aguardamos, esperamos a vacina, né? Eu vou também comentar alguns filmes, ou mais que comentar, lembrar, né, na história do cinema, o filme Os Pássaros, de Hitchcock. Os pássaros justamente tomam conta das cidades e os humanos ficam enjaulados dentro de suas casas. Eles não podem sair porque eles são o perigo para o mundo. Também, por exemplo, séries de Netflix que nos mostram cenas, né, ou situações vividas. No caso, agora eu me refiro à série Sérgio, que é o Sérgio Vieira de Mello, um funcionário da ONU, protagonizado por Wagner Moura, que ele escuta uma mulher negra do Timor Oriental dizer: quero virar uma nuvem para depois chover sobre esse chão, essa terra onde eu nasci, para nunca mais sair daí, né? Como que nós perdemos com tantas viagens, tantos desejos e tantas conquistas, né? Perdemos o mundo e o corpo também. Aqui eu vou retomar também uma questão que foi falada no segundo debate pelo Daniel e o Leonardo, sobre o home office, né? Sobre um conceito que em inglês é lockdown, e nós podemos traduzir como confinamento, autofechamento, né? Que nos impedem as viagens de verificação que faz o cinema. Estou pensando aqui o cinema de forma muito ampla, cada um com seu celular, verificando, filmando o que está acontecendo, né? E o home office, o Daniel colocava aspectos positivos e negativos. Eu vou retomar um pouco essa ideia que, no contexto da luta de classes, né, há um tratamento diferenciado para as classes médias e as classes baixas. A necropolítica, que é um conceito que também podemos falar mais adiante, consiste em deixar morrer, tal como ocorre nos cenários de migrantes afogados no Mediterrâneo. Mas para a classe média tem um auto-isolamento, um confinamento, como medida preventiva e de cuidado, que ao mesmo tempo introduz o que Foucault chamava técnica disciplinar do corpo, e que seguramente Giovanna Temple vai falar junto com Inácio amanhã. Bom, essa técnica é capaz de deter a mobilidade daqueles que viajam por turismo, negócios, congressos acadêmicos, relações comerciais, etc. Este grupo de população consegue custear voos internacionais, experiências em lugares remotos, mas também tem um tipo de trabalho que pode realizar-se em casa, um refúgio com acesso à internet, último nicho do mercado das plataformas virtuais como Zoom, Meet, inclusive essa que estamos usando, né? E eu fico pensando que pode acabar o mundo, mas não o capitalismo, porque já tem gente vendendo fundos, né,
de teleconferência, aqueles livros, aquelas prateleiras, estantes de livros que alguns têm, outros não. Eu, no caso, não tenho esse fundo, mas já são vendidos para que cada um possa tê-los, né? A pergunta que subjaz a esta gestão dos comportamentos é sobre a produtividade. Quais são os benefícios e para quem se reportam? A quarentena já mostrou que, além de assistir filmes e visitas virtuais a museus ou teatro, é possível ofertar todo tipo de cursos online, inclusive usando plataformas para reuniões de trabalho, centros de ensino, escritórios de negócios, fazer cursos de EAD, educação à distância. Então, isso é o que já se chama de zoomismo, né? Uma tendência mundial que está tomando conta de toda a produtividade. Então, somos nós que estamos imobilizados, mas essa imobilização não é suficiente para deter a produção e o consumo que continuam, né? O objetivo principal, é claro, que é evitar a propagação do vírus, mas isso tem consequências, por exemplo, nefastas para as mulheres, né? Destacado por várias mulheres que trabalham desde o ponto de vista do feminismo, que além de trabalhar, têm que cuidar da casa e da reprodução social. Então, mais que utopia ou distopia, cabe pensar um projeto estético, né, do cinema, mais político para construir uma realidade positiva. Eu trago também aqui alguns filmes recentes sobre, por exemplo, O Som ao Redor, de Kleber Mendonça, que é o diretor também do mais recente Bacurau, que coloca essa ideia de que há uma vizinhança, né? Nós estamos aqui, de certa forma, favorecidos, porque podemos ter um trabalho remoto, mas há um som ao redor, pessoas que eram invisíveis e a pandemia tornou mais visíveis a necessidade delas, né? No caso, os médicos, enfermeiros, os porteiros, todos aqueles que estão trabalhando, que precisam pegar um ônibus e cuidar, de alguma forma, que a sociedade se mantenha. Então, eu estou falando aqui do cinema a partir de uma concepção política da arte, né? Com funções, como eu falei, esses períodos no qual o cinema primeiro era uma tela que mostrava o que tem para ver atrás das imagens, né? Paisagens belas ou terríveis, no caso da guerra. Depois, um momento no qual o cinema mostra o que há para ver na imagem, né? E isso é concebido como uma pedagogia, né? O cinema ensina, de alguma forma, a nossa percepção. E um terceiro momento no qual nada mais acontece aos humanos, é com a imagem que tudo acontece, né? O que se trata de fazer, e já isso, né, no período da televisão, é deslizar para dentro da imagem. A tela já não é um quadro, senão uma mesa de informação onde deslizam dados. E isso fica muito mais evidente na era da internet, né? O que eu falava antes das viagens, as pessoas que vão e podem ir fazer cinema, o mundo faz cinema, a televisão mostra, e cada um de nós, com o nosso celular, pode ir, se quiser, como foram, conferir as escadas onde dançava o Coringa. E nesse período a última fase, né, o momento no qual tudo desliza para dentro da imagem, é coincidente com um conceito também deleuziano, que vem de uma análise de Foucault, de sociedade de controle, né? A sociedade de controle seria essa na qual nós estamos, né? Deixa eu ver se eu posso adiantar um pouco mais as questões aqui. Não sei também quanto tempo eu tenho. Por exemplo, a sociedade de controle tem uma lógica, né? Que basicamente o que acontece ali é a passagem da fábrica à empresa. Tudo se torna empresa, nós vemos prêmios, metas e cargos que modulam os salários, como nos jogos da TV, que você vai ter que... acho que aqui está me avisando que tenho 5 minutos. Ok. Esses jogos que você ganha mais dinheiro se você responde a pergunta correta. Há uma rivalidade emuladora que contrapõe os indivíduos entre si, até os colegas, né, para ver quem é o melhor, quem produz mais, quem fala melhor. Isso afeta a educação pública, os alunos também são ensinados a esse controle contínuo, onde nunca tem fim, como se fosse uma empresa.
Aqui eu lembro do filme de Kafka, O Processo, que na verdade é um livro, mas o filme é dirigido por Orson Welles, filme clássico, onde nos fala das formas jurídicas impositivas, né? Aquelas moratórias ilimitadas da sociedade de controle, na qual você entra e está sempre endividado, essas pessoas das classes, e nós também das classes médias, sempre devemos ao Estado, e não entendemos bem como vai ser paga essa dívida, incluso a dívida pública e a dívida externa. Outra coisa que Deleuze toma de Foucault é a ideia da sociedade disciplinar, né? O modelo do poder pastoral, o pastor rebanho, que nós vemos muito aqui no Brasil, a questão das igrejas, e que eu não vou me explanar sobre isso agora, mas na sociedade de controle, mais do que a identidade e o número de identidade ou assinatura, que é o que individualiza, temos o uso de senhas para acesso à informação, né? Temos também uma transformação do dinheiro. As moedas que eram de ouro e são substituídas agora por cifras, também com senhas, com dinheiro digital, né? Então, essa é a sociedade de controle. Aparecem aqui, diante disso, as teorias da conspiração, né? A possibilidade, pensando nos filmes de ficção científica, mas nem tanto, né? São coisas que já estão acontecendo, mas a implantação de um chip, né, que dividiria e permitiria controlar as pessoas. Tem uma série que chama 3%, onde estabelece essa divisão entre o lado de lá e o lado de cá. Tem os mecanismos de controle, como serviços de localização por celular. Isso marca a posição de alguém no espaço aberto do planeta, em qualquer lugar. E, se quiser, pode permitir o acesso ou não a determinados lugares, de acordo com senhas, reconhecimento facial ou biometria, né? Tudo isso está relacionado com o cinema, que na origem era uma câmera e alguma realidade sendo filmada. Hoje, o que nós temos é uma transformação dessa realidade através de todas essas técnicas que visam também ao controle. Em relação à medicina, a medicina da sociedade de controle é uma medicina sem médico nem doente, mais grupos de risco. Isso também será retomado pela biopolítica, pela Giovanna, imagino, mas esses grupos substituem o grupo individual por uma cifra a ser controlada. O que eu diria para terminar, diante das mortes por Covid, de 20 mil mortes em cada país, e no Brasil nós não sabemos, né, que isso tem alguma perspectiva positiva, mínima no Brasil, né? O Brasil é um país bastante peculiar, está à contramão de todos os outros, né? Mereceria um filme próprio, mas tem o auxílio emergencial, que vai contra o que sempre se propôs esse governo, né? Tem o Vale Merenda, aqui pelo governo da Bahia. Reconhecemos a necessidade de fortalecer o SUS, atenção primária à saúde. Nos perguntamos também mais do que vai mudar, o que vai continuar, né? A questão dos povos indígenas, que também aparecem nas imagens da televisão, a questão do racismo, a violência de gênero, são temas que eu tenho aqui pensado e lido sobre isso, e acho que não tenho mais tempo para continuar apresentando de forma tão sucinta os temas, então vou parar por aqui e passar a palavra para que possamos continuar o debate. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Pablo. Neste momento, então, eu gostaria de apresentar e convidar o nosso próximo palestrante, ao tempo de agradecê-lo também pelo aceite e especialmente por ele estar falando de Montaigne, na Suíça, não obstante o fuso horário, né? Lá já é madrugada. O Adailton Santos, que vai agora apresentar para nós, é compositor, ator, diretor, dramaturgo, possui pós-doutorado pela Universidade de Lausanne em Estética, Teoria e História da Arte, na Suíça, realizado entre os anos de 2013 e 2014. É doutor pelas Universidades Federal da Bahia em Artes Cênicas e em Letras Romanas e Português pela Université Paris-Ouest Nanterre La Défense, na França. Atualmente, ele é professor de História da Arte Ocidental na EICOM, em Friburgo, e de teatro na SCCG, em Monté. SCCG é a sigla para Escola de Comércio e Cultura Geral. Bom, com essa apresentação, eu convido agora o professor Adailton. Por favor, professor, você retira o microfone do mute e sinta-se à vontade para começar a sua apresentação. Obrigado.
Muito obrigado pela lembrança, João. Então, boa noite a todas as pessoas que nos acompanham. É um grande prazer estar aqui com vocês. Agradecer a todo o pessoal de licenciatura da filosofia da UFRB, na figura do professor Ricardo Henrique Rezende de Andrade, que é um amigo de longas datas, um parceiro intelectual em vários projetos, a quem eu realmente agradeço muito estar aqui agora. E vou tentar ser breve nessa primeira parte, para que a gente possa ter tempo de conversar um pouco mais, porque se trata de dois âmbitos muito amplos, né, o cinema e o teatro, e ambos têm especificidades e questões que são extremamente largas e que merecem, como meu colega bem viu, a gente vai ficar o tempo inteiro falando de maneira talvez superficial, mas vamos lá. Eu preparei 3 pontos para introduzir essa discussão. O primeiro é o teatro dentro das artes. Eu vou tentar ser o mais breve possível e depois a gente pode conversar e ampliar um pouco mais as questões. Mas o principal ponto do teatro dentro das artes é que, e eu estou pegando o teatro como um emblema das artes cênicas, ou seja, quando a gente está falando de teatro, a gente está falando de artes vivas, a gente está falando de dança, de performance, de arte circense, enfim, aquilo que a gente chama de artes cênicas em geral. Mas como eu trabalho com teatro, me formei em teatro, eu vou usar muito esse termo teatro. Então, as relações entre o teatro e a educação, passando aí pelas questões de fundo teórico, pela estética, e tocando nas questões de sociedade. Em seguida, gostaria de falar, porque é o grande momento, o fluxo, o ponto de passagem da gente, que é as artes na época de exceção. E aí vou pegar alguns exemplos e, por fim, falar da diferença entre o trabalho com o teatro em si, do presencial para o trabalho à distância. Então, para o primeiro ponto, eu gostaria de lembrar que o teatro, sempre lembrando o teatro como signo de artes cênicas, a essência dele é exatamente a presença. A essência do teatro, só para lembrar o conceito clássico de Aristóteles, que sofreu uma série de modificações, mas que em essência continua mais ou menos o mesmo. Teatro é quando uma série de indivíduos, diante de outros tantos indivíduos, representam situações reais, mas não necessariamente fictícias, né, imaginárias, possíveis, e que contam com o apoio, contam com o acordo tácito daqueles que olham. Então, a gente tem os atores, aqueles que representam as ações, a gente tem os espectadores e há um acordo entre eles, e isso tudo acontece num espaço que é o teatro, que é o espaço organizado em função do olhar. E aí a gente percebe que o meu colega que acabou de falar, o Paulo, ele fala que é como se o mundo tivesse deslizado para um filme. Ele usou uma coisa assim. Eu acho que para o teatro o que a gente pode falar é o contrário. A gente pode falar que o teatro recuou para uma teatralidade fundamental da espécie humana, né? A palavra cena vem de scanon, em latim, e se refere ao corpo humano, né? O scenomata é o artista de feira, é aquele que só tem o seu corpo para, atuando performaticamente, possa conseguir o seu sustento, a sua sobrevivência. E aí a gente está falando de funâmbulos, enfim, de artistas de rua, de feira, que se apresenta em público. Então tem essa primeira relação essencial, que é a questão da teatralidade, do estar representando em conivência, em anuência com o olhar do outro, de um lado. Do outro lado, tem a questão da relação entre o teatro e o ensino,
porque essas são questões que me preocupam muito, é o que eu tenho pensado muito ultimamente, essas relações entre como ensinar e como ensinar arte à distância, porque foi o que aconteceu aqui, é um ponto que eu vou voltar depois. Mas, então, a palavra ensino, vou tentar fazer alguns tipos de referências muito genéricas, mas, enfim, a palavra ensino, ela pode ser pensada como insignare, né? Ela vem do latim insignare, significa literalmente ou seja, é colocar signo, é colocar um sentido, é dar sentido a alguma coisa. Ensinar é fazer com que outra pessoa possa entender algo dando sentido a esta coisa. Então, obviamente que existe uma relação muito íntima, ubíqua entre o ensino e a encenação. E isso é interessante, a gente pode voltar a isso depois, do ponto de vista dessa relação. Em seguida, tem a questão da estética. A estética hoje, especialmente a partir do kantismo, a partir de Kant, ela se tornou uma estética, a gente pode depois voltar a isso também, em questões mais gerais, mas, enfim, ela se tornou uma estética do número, aquilo que a gente chama de estética numérica. Por quê? Porque a ferramenta de controle que ela tem, a ferramenta de estudo que ela tem, é a ferramenta estatística. Ou seja, aquilo que lá para os românticos alemães era o gosto, hoje em dia não conta mais como um critério de distinção. O que conta é a quantidade de pessoas que assistem uma certa série, por exemplo, pelos serviços de streaming que meu colega acabou de mencionar, ou que assiste um determinado filme, ou que assiste uma determinada peça, ou que assiste uma determinada exposição, que vai ao museu, etc. E aí o que a gente vê do ponto de vista estético é interessante porque esse tipo de estado de exceção, já entrando um pouquinho no segundo ponto, que são as pandemias, ela vai justamente atuar justamente na desagregação do elemento essencial para o teatro, que é justamente a reunião das pessoas em torno de um olhar, de um ponto de vista, de uma ideia ou de várias ideias, etc. E, por fim, para fechar esse primeiro ponto, a questão da questão da relação com a sociedade. Se não me engano, o Jared Diamond, Armas, Guerras e Aço, num livro que ficou muito conhecido, que se tornou referência para autores muito contemporâneos, como Harari, por exemplo, ele vai falar que aquilo que faz acelerar as revoluções, né, aquilo que faz acelerar a história, é justamente as guerras, as revoluções e as epidemias. E, neste caso especificamente, e aqui na sociedade que eu estou vivendo, né, no coração do capitalismo mundial atualmente, que é a Suíça, isso já estava sendo discutido exatamente 2 semanas antes de serem confirmados os primeiros casos aqui. A grande discussão pública que a gente tinha era justamente aquilo que se chama o que chamaríamos em português de digitalização da educação, que os franceses chamam de numerização. Era isso a grande discussão. E essa grande discussão, ela simplesmente foi acelerada, né? Foi o que aconteceu, por exemplo, com Harari. Ele falou recentemente isso, que já estava se discutindo há muito tempo se a educação deveria ou não deveria ser digitalizada, e finalmente, há anos, e finalmente em uma semana, toda a educação de Israel foi digitalizada e todo mundo virou youtuber. Então, os professores foram obrigados a virar youtuber. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão das artes, especificamente, eu vou pensar em teatro, mas todas as artes, na época de exceção, como é o caso dessa aqui. E aí eu destaquei 3 pequenos pontos mais rápidos. A primeira é que
os primeiros serviços a serem fechados, que são considerados como não essenciais, é justamente aqueles que dizem respeito às artes. É o que aconteceu aqui com os espetáculos, com os festivais, com as apresentações, foram as primeiras coisas, perdão, que foram fechadas exatamente porque, nesse momento, elas são consideradas como não essenciais. E aí eu gostaria só de lembrar uma coisa, que isso dá a impressão geral para o público de que essas coisas elas não são tão essenciais, obviamente não tem como comparar com a vida humana, mas elas não desaparecem totalmente. Ao invés de elas simplesmente se tornam, elas saem de cena e viram, elas se tornam imanentes. Ou seja, elas passam a fazer parte de uma guerra que começa a acontecer nos bastidores. Aí eu lembro bem simplesmente que quando a gente pensa, por exemplo, que os alemães, os nazistas alemães, ao invadir Paris, por exemplo, eles entravam e usavam como estratégia para atrair o pessoal da resistência à difusão da Marselhesa, que é o hino nacional francês. Isso ou seja, utilizar a obra de arte para atrair a simpatia, para atrair a atenção, para chegar ao outro, e como um símbolo forte daquela cultura, daquela localidade, é uma coisa que se faz. Uma outra coisa interessante é que vem também dos nazistas, mas é um exemplo dado pelo Maurice Merleau-Ponty. Ele diz que os nazistas, eles, por exemplo, eles destruíram coisas, monumentos e etc., mas eles não queimaram os quadros. E eles guardaram as artes visuais, eles guardaram os quadros porque nunca se sabe. E olha que os nazistas já tinham histórico de fazer exposições, por exemplo, a exposição de arte degenerada desde a década de 30, quando eles tomam o poder na Alemanha. Então, é isso, as artes elas passam a fazer parte dessa guerra surda que acontece, elas saem de cena, mas elas passam a ser utilizadas como estratégias, como técnicas. E, por fim, destacar 3 tipos de postura que toda situação como essa que a gente está vivendo agora com essa pandemia gera. A primeira é uma postura de negação imediata, de dizer, ok, depois disso não quero mais saber, não precisamos, não devemos mais voltar a isso, foi terrível, foi traumático, passou, não vamos fazer mais nada, vamos avançar. Outra postura é a postura, então essa postura é um pouco a postura do esquecimento. A outra postura é a postura de dizer, ok, antes disso já havia uma continuidade e agora que isso passou eu vou retomar essa linha de continuidade no mesmo sentido, no sentido tal que foi impresso a partir desse conflito gerado. E, por fim, uma linha de resgate, de memória, que insiste em voltar aos fatos que são importantes, aqueles que são marcantes do ponto de vista político, do ponto de vista teológico, do ponto de vista social, do ponto de vista do encontro do societal entre as pessoas e etc. E aí eu destaquei três pontos interessantes. O Adorno, o Theodor Adorno, que se notabilizou no início do século por um texto fabuloso chamado a Obra de Arte na Época da Produtividade Técnica, foi uma das primeiras pessoas a vir a público, logo depois da Segunda Guerra Mundial, né, o grande trauma, o segundo grande trauma, logo na primeira metade do século XX, a dizer que que não era mais possível fazer poesia, por exemplo, que diante do horror da guerra, diante de tudo que aconteceu, era impossível voltar a fazer poesia. Obviamente que depois ele retornou e tal, mas ficou marcado isso historicamente, o fato dele ter vindo dizer isso publicamente. Um outro exemplo é o Van der Rohe, que é um arquiteto alemão que foi um último diretor de uma escola que ficou muito conhecida, chamada Bauhaus, e que fugiu para os Estados Unidos quando os nazistas tomaram o poder e fecharam a Bauhaus sob a sua direção,
e ele simplesmente foi para os Estados Unidos e aproveitou todo o conhecimento que ele já tinha, ou seja, tudo que a Bauhaus tinha impresso, tudo que ela tinha colocado em movimento, ele retomou isso nos Estados Unidos, aproveitando o movimento que a sociedade americana na época estava fazendo para se soerguer da guerra, da crise de 29, e imprimiu sua marca e conseguiu fazer com que muitas das coisas, muitas das ideias que ele tinha tido no contexto de Bauhaus fosse desenvolvida depois em Nova York, em outro contexto completamente diferente, outra sociedade, mas é isso, é retomar esses fios e fazer a continuidade. E, por fim, um artista que mistura artes visuais e teatro, e performance e tal, que se chama Jeff Buyers, e que, por exemplo, durante todo o conflito que aconteceu depois da Segunda Guerra, por conta das imposições que os americanos terminaram fazendo a Europa, e porque a Europa estava destruída e precisava de dinheiro, e os americanos fizeram isso, e o Plano Marshall, enfim, todas essas questões em torno dos fatos que geraram isso, e ele era muito crítico disso. Então, ele chegou a um certo momento onde ele declarou que ele jamais pisaria os pés na América. E acontece que 2 anos depois ele foi convidado para participar de um grande evento artístico que estava acontecendo em Nova York, e ele foi. E ao chegar lá, como ele tinha declarado que nunca pisaria os pés na América, ele simplesmente fez uma performance que começava desde o avião e ia até o museu, e do museu ia até o hotel, e do hotel ia até o museu, do museu ia até o aeroporto e de volta. Ele não pisou em Nova York, porque ele tinha uma plataformazinha de carga, e ele ia em cima dessa plataforma e alguém ia puxando, ou ele criou um motor, enfim, ele não pisou no solo. É só para dizer que, obviamente, que isso ele é um grande nome, considerado um grande nome da arte contemporânea, é um grande provocador, ele é um cara que trabalhou muito com muitas das questões que estavam ainda reprimidas em função da memória da guerra, e isso tudo foi super importante. E, por fim, para terminar essa pequena inicial conversa, a diferença entre o presencial e o distante, e que é basicamente o fato do elemento da reação, e aí eu volto de novo ao teatro. O teatro, o fato dele de ser a arte que representa o vivo diante do vivo, que enxerga aquilo ali naquele momento, faz com que cada um dos pontos que sejam representados precise ser substituído de alguma maneira por aquilo que na arte é a expressão imediata da reação do artista diante do público. Bom, por enquanto eu encerro essa primeira participação aqui, e vamos ver o que pode aparecer em seguida. Muito obrigado, professor Dailton, professor Pablo. Agora, a gente tem 2 possibilidades. Vocês, se quiserem fazer algum comentário acerca da fala de um e do outro, sintam-se à vontade. Se não, podemos também passar direto para as questões. Já temos algumas. Inclusive, lembramos aos nossos telespectadores que vocês podem participar do debate lançando comentários e questões. Professor Pablo, o seu microfone está no mudo. Sim, agora está bem? Tá ótimo, podemos ouvi-lo. Vocês querem conversar entre si, fazer algum comentário? Eu gostaria só de lembrar, desculpe, eu falei Paulo, mas é Pablo. É muito comum. Ok. Tudo bem. Só isso, eu não sei, Pablo, só uma pequena provocação, porque é verdade que dentro de um mundo completamente dominado pela técnica e pelas imagens, eu concordo plenamente com você que é como se a realidade estivesse fugindo para dentro de um filme.
Mas é exatamente o movimento oposto para o teatro, porque a desagregação, a única ferramenta que existe eficaz até agora contra a pandemia, que é o distanciamento social, é a morte do teatro. E isso a gente está realmente nos antípodas dentro dessa questão. Certo. Eu acho que todas essas questões que colocam a morte de uma manifestação cultural ou de uma maneira anterior, né? A gente pode ver com a música, por exemplo, tinha a fita cassete, depois veio o CD, o disco de vinil, né? Depois o CD, enfim, foi agora a música digital, sempre vão substituindo umas a outras, mas de alguma forma a essência da manifestação artística não morre, né? Ela se transforma. Então é muito cedo para dizer como o teatro vai absorver isto que está acontecendo, no qual você não pode ir a um teatro, nem pode os atores fazerem o trabalho de teatro, e também os músicos não podem fazem essas lives em casa, como tivemos agora há pouco, uma tentativa de não deixar morrer uma coisa que está em suspenso, né? Eu acho que em algum momento isso vai acabar, né? Não sabemos quando, esse é o problema, a questão é quando vai acabar e como sobreviver enquanto isso está posto dessa maneira, para poder voltar ao cenário e a uma coisa que é muito importante, que é o contato do artista com o público, né? Essa é uma grande diferença do teatro e do cinema. No cinema, você está diante de uma tela e tudo é meio já automático, não tem como parar o filme no meio. O teatro tem esse improviso e essa vitalidade dos corpos que o cinema também absorve de alguma forma, mas que eu acho que o teatro vai ter que fazer prevalecer, né? E ver como, com as ferramentas da tecnologia, se pode manter, né? Então podemos dizer... eu não estou com isso dizendo que eu acredito que o teatro vai acabar. Eu também não estou pregando absolutamente isso, não. O que eu sei é que no teatro isso vai se desdobrar numa discussão entre aquilo que a gente chama de tecnofobos, né, os tecnófobos e os tecnófilos. É um desdobramento daquela discussão que o Humberto Eco chamava entre apocalípticos e integrados em relação à televisão. Isso acontece também no teatro, porque o que acontece é que existe uma parte da classe teatral que se prepara para utilizar largamente essas ferramentas tecnológicas e fazer tipo de espetáculos que se fazia de maneira virtual, não tecnologizada já há algum tempo no teatro, e uma outra parte que acredita simplesmente que, ok, tudo isso é interessante, pode até se fazer, mas isso não é teatro, porque teatro precisa do elemento vivo, precisa da pessoa ali na sua frente, e a reação tem que ser imediata. E nesse sentido, por mais interação que a gente tem hoje em dia, ainda não chegamos ao nível de ter interação com imagem digitalizada. Nesse sentido, eu tenho aqui... Por isso que eu... Perdão, professor Pablo. Responda, desculpe. Não, pode continuar. Não, vamos passar para as perguntas, né? Eu acho que a gente pode continuar com isso. Apareceram aqui duas perguntas que eu acho que tem muito a ver com o que está sendo discutido agora. Elas foram feitas respectivamente, uma para o professor Pablo e outra para o professor Adailton. Peço licença para apresentá-las. Boa noite. Essa é a pergunta do Renato Vieira, o professor Pablo. Minha pergunta se direciona ao professor Pablo. As condições de uma pandemia impossibilitam aglomerações. Dessa forma, frequentar salas de cinema se torna inviável. Nesse contexto, é possível afirmar que os serviços de streaming vão definitivamente colocar um fim no que podemos chamar de ritual de ir ao cinema, no que isso alteraria a estética e a construção dessa expressão de arte. Antes do professor Pablo responder, eu gostaria de apresentar a pergunta feita ao professor Adailton, porque vai nessa mesma linha, só que considerando o teatro e esse ritual, né? É uma pergunta da Aldevânia Araújo. Ela pergunta: quais as consequências você percebe para os teatros pós-pandemia? Lembrando que já temos algumas apresentações via meios digitais. Penso que perdemos com essa forma de exibição a emoção dos fatos que ocorrem nos palcos de maneira presencial. Como reinventar essas interações entre público, palco e artista,
seria possível? Acho que essas questões dialogam bastante com esses últimos pontos aí comentados por vocês. Professor? Bom, posso começar a resposta? Sim, por favor. Você quer que eu coloque novamente a questão ou não precisa, professor? Não, não precisa. Ótimo. Eu agradeço a questão ao Renato. É muito interessante pensar que o ritual de ir ao cinema, que é uma coisa que não tem a ver com o conteúdo do filme, pelo menos diretamente, no momento está suspenso, né? E faz parte do cinema o ritual de estar não só numa sala escura, sino com outras pessoas ao lado, ou ir com alguém e poder depois comentar o filme. Não acredito de maneira alguma que isso vai acabar, né? Isso vai estar em suspenso, como está tudo o que se refere a aglomerações de pessoas. Mas a ideia é que nós possamos lutar contra essa pandemia e depois retomar a questão do cinema, a ida, né, fisicamente ao cinema. Se não, haverá salas, imagino já pensando pior, como assim também cabines de aviões individuais, que seriam obviamente caríssimas, só para aqueles cinéfilos privilegiados pagar milhões por um ingresso no cinema. Mas isso é ciência ficção, por enquanto. Em relação a que o streaming possa superar o cinema, acho que não, porque são duas coisas diferentes. O que nós vemos hoje no streaming, na Netflix e demais, com algumas exceções, que são muito boas, é cinema comercial de sexo, morte e sangue, que é uma das indústrias mais rentáveis de Hollywood, na televisão, nos videogames, né? E onde o pedagógico, que também fazia parte dessa sessão de cinema na própria sala, foi eclipsado com esse gozo pela violência, né? Mas tem algumas mutações importantes dentro do que o streaming. Por exemplo, eu estou agora com Wagner Moura, né, que ele foi o protagonista do Narcos, e ele saiu da Globo, né, uma coisa recente, para ser produtor. Então, ele foi produzir nos Estados Unidos filmes para mudar essa visão que se tem do ator e da vida dos latino-americanos, brasileiros e latino-americanos de modo geral, de traficante ou da moça, da morena sexy, ou puramente de sexo, e de todas essas visões americanizadas que nos colocam nesse lugar incômodo, né? Que é também real, mas não é só esse a característica do modo de vida nessa região do mundo, né? Então, essas coisas são já algumas transformações que estão... O filme que ele produziu é aquele que eu falei, do Sérgio, né, do funcionário da ONU, que foi morto numa explosão no Iraque, se eu não me engano, tentando fazer a paz, e os Estados Unidos desprotegeram o local. O filme ele tem muitas lacunas e ele tem um lado imaginário, não é um documentário, mas o streaming tem também essa função educativa, pedagógica de documentários, né? Então, eu acho que, de alguma forma, pode se contornar essa questão, por algum tempo. Então, a pergunta da Aldevani vai exatamente no sentido que a gente estava discutindo um pouco antes, e ela é bem interessante. A única questão é que não me parece que vai haver uma mudança tão radical, tão brusca em relação a artes como o do teatro, por exemplo, porque essa arte ela já vem sofrendo, ela já se retraiu, digamos assim, até o limite do que ela pode. Hoje em dia, a quantidade de pessoas que frequentam teatros, elas são mais ou menos estáveis e são pequenas comparadas com a quantidade de pessoas que consomem outros tipos de serviço de streaming ou de cinema, etc, etc, etc. Mas por quê? Porque exatamente houve essa retração. Então, para mim, o que vai acontecer é que depois da pandemia, a medida, eu não acredito que o ser humano vai melhorar, vai tomar isso como uma oportunidade excelente de rever seus valores e etc. Eu acho que estamos num mundo ainda extremamente dominado por pequenas elites,
e isso é o que vai acontecer assim que for possível reabrir os comércios, recolocar a indústria a todo vapor, e é isso que está se anunciando aqui, por exemplo, né? Havia uma certa expectativa na sociedade suíça de que, como havia um influxo muito grande de discussões sobre greve do clima, sobre participação dos jovens na nova consciência do planeta, etc., havia uma expectativa de que isso fosse uma oportunidade, mas para mudar a política, o direcionamento da política, para diminuir a produção, para sair de um ritmo de progresso acelerado para um ritmo de decrescimento de produção, e o que se vê, o que se anuncia claramente é que desde que seja possível, tudo vai ser retomado, e talvez até com um influxo ainda maior para ir em busca da produção perdida nesse período de pandemia. Então, para o teatro, eu acho que isso vai significar um retorno gradual, porque as pessoas vão ter um pouco mais de dificuldade ainda de vir a espetáculos, de ir enfim, a shows, a coisas assim, mas depois de um certo tempo, eu acho que tudo vai se retomar, então. Olha, então uma pequena pergunta do Sebastião Marques Neto. Ele pergunta ao professor Adailton, mas sinta-se à vontade também a comentar, professor Pablo. Usando um termo de Canclini, será que é possível dizer que estamos numa era de culturas híbridas em que o digital substitui o presencial? Obrigado, professor Sebastião Neto, pela sua pergunta. Sim, com certeza, é exatamente isso. Eu falava, na minha primeira parte da exposição, o que eu estava falando era a relação entre... Eu sou professor, por exemplo, aqui de teatro, e já tem 2 meses, mas vai fazer 2 meses, que eu dou aulas de teatro pela internet, quer dizer, que eu utilizo plataformas de streaming, que eu utilizo meios de comunicação eletrônicos direto com os meus alunos, eu marco e eu fixo horários, porque eu estou disponível, que a gente pode fazer live como essa aqui, eu envio atividades, e aí é óbvio que eu tive que fazer uma série de modificações de precisão de cada coisa que vai ser executada, de indicação de como é que a técnica X ou Y deve ser trabalhada, de como é que o aluno precisa agir para que ele possa encontrar motivação para ele fazer um trabalho que não tem a minha presença lá, exceto como pequenas indicações. Então, e isso não pode ser dito, né, teatro. Isso pode ser dito uma cultura híbrida, exatamente como usa o Nestor Canclini, que, aliás, é conterrâneo do professor Pablo, e talvez ele possa continuar um pouco aí a pergunta. Professor Pablo, lembra que o seu microfone está no mudo. Oi, Obrigado. então eu queria, se pudesse colocar novamente a pergunta na tela, porque não consigo acessar. Pode ser, João? Muito obrigado. Bom, eu acho que estive um pouco falando sobre isso até agora, né? Só vou repetir. Eu acho que há uma sobreposição e uma adaptação do digital. Ele é uma forma que, neste momento, é a única que nós temos de trabalhar, né? Mas não acredito que seja a substituição completa ou morte, né? Quando você diz híbrido, é que ele trabalha com elementos das duas categorias, né? Eu penso mais em uma fusão dos dois, com diferentes alternativas que mantenham também a separação dos dois. Eu acredito nisso, nessa diversidade de possibilidades, sem que uma implique a morte da outra. Obrigado, professor. Temos uma pergunta interessante do Caio D. Cardoso. Ele diz:
tomando como exemplo o que o artista contemporâneo fez em cumprir a sua palavra de não pisar na América, analogamente, como podemos refletir a ideia de prometermos não negarmos ou esquecermos da pandemia? Bom, não sei, o Caio D deve estar acompanhando, imagino que ele ouviu a parte clara quando eu falo de 3 posturas diferentes. Uma é a negação, mas as outras 2 não são de negação, são justamente de retomada de linhas evolutivas que já vinham se desenvolvendo antes do trauma, do regime, da quebra, da ruptura que uma pandemia, por exemplo, provoca, e a continuação disso depois. E a outra é justamente a construção a partir de outras bases, e aí, nesse caso, o papel fundamental que as artes têm, e artes como as artes cênicas têm, de criar diretamente e de fazer que essa criatividade seja vista e vivenciada diretamente ali, abre espaço para que outras possibilidades tantas sejam representadas. Então, a importância da arte nesse momento é justamente essa, de poder partir de contemplação de certas realidades e, a partir delas, continuar e não esquecer mesmo, não esquecer e de sempre estar encontrando meios de fazer ligações entre o passado e aquilo que a gente quer, que a gente projeta para o futuro. Professor Pablo, gostaria de fazer algum comentário? Bom, então temos aqui outra questão que eu acho que vai nessa mesma linha de pensar o compromisso da arte em retratar a vida real e talvez nos faça retomar aquele velho ditado, né, de que se a arte imita a vida ou a vida imita a arte. A questão é da Cássia Ellen. Ela diz: existe uma série de filmes que tratam de pandemias. Por exemplo, o filme Contágio, de 2011. Pode-se dizer que a ficção se tornou realidade e que essas obras podem nos ensinar sobre os tempos de Covid-19? Perdão, podem nos ensinar em tempos de Covid-19? Bom, esse filme eu não assisti, nem os que tem sobre a pandemia, mas tem na história vários filmes futuristas sobre isso. Eu acho que a realidade, neste momento, supera qualquer um desses filmes, né? Nós estamos vivendo uma realidade sem precedentes, talvez, em termos de mortes, pode se assemelhar ao que foi a Segunda Guerra Mundial, e também retomando um pouco a questão anterior sobre não esquecer nem negar a pandemia, vai ter produções, talvez já tenha gente escrevendo obras de teatro e roteiros de cinema para filmar num futuro próximo, se isso é possível. Mas a realidade sempre supera qualquer produção artística, né? Nesta situação que nós estamos vivendo, os filmes apresentam situações imaginárias que às vezes se aproximam da realidade e algumas prevêem, né? Dizem que já teve experimentos feitos com pré-Covid ou coisas desse tipo, mas eu acredito que a realidade ainda, essa realidade vai ter muito material para reflexões e para tentar resistir às mudanças que se posicionam em uma direção de opressão, né, para manter, na verdade, o que estava antes, voltar à normalidade, que era uma anormalidade. Já tínhamos problemas, principalmente de desigualdade social, que agora se acentuam com essa pandemia. É isso que nós estamos vendo, né? Pessoas que podem sobreviver com algumas angústias e problemas psicológicos e outros que apenas conseguem sobreviver ou que têm que enfrentar a pandemia de uma outra maneira diferente. E também destacar a única posição negacionista da pandemia, que é de origem brasileira, né? Talvez seja o único caso no qual não se quer seguir a disposições da OMS,
Bom, acho que já ficou ultrapassado a comparação com a gripezinha, mas se ocultam os falecidos, se ocultam os casos, não se tem testes. Então, o cinema não está conseguindo, nem o jornalismo, neste momento, fazer uma cobertura completa dessa realidade, né? Quanto menos que colocar isso na forma de um filme. Não sei se eu respondi. Eu gostaria de dizer a Cássia Ellen, que existe um exemplo que vai exatamente no sentido oposto, mas que é interessante. O Arthur, ele é um ator muito conhecido, um dramaturgo, um ator que fez muito sucesso, e ele tem todo um trabalho que ele chama de Teatro e a Peste. E é interessante porque ele fala de realidade, ele tenta fazer o teatro se espelhar mesmo numa realidade tão terrível quanto a peste, e utilizar de alguma forma as forças que esse tipo de coisa, que é uma força cega da natureza, faz na vida humana, provoca nas sociedades, tudo isso, lembrar dessa força como uma força indomável, cega, que vai acontecer, epidemias aconteceram e vão continuar acontecendo. Tem especialistas que dizem que essa é só a primeira de uma série de ondas de epidemias que vão acontecer a partir de agora, em função de tudo que está acontecendo no planeta, mas, enfim, o Arthur, ele vai buscar, ele diz que a gente precisa usar esse tipo, pensar nisso como um exemplo de como a gente pode usar a força desse tipo de manifestação para a criatividade humana, criar, ele dizia, com a força da fome, com a força da guerra, com a força da peste. Então, isso é interessante. Ainda nessa linha, e talvez voltando um pouco para o começo do papo, a Letícia Santos Rezende faz um comentário que eu acho que pode suscitar questões interessantes. Ela diz: estamos vivendo como atores numa tela de cinema, rodeados de tecnologias avançadas de audiovisual, porém com prejuízos irreparáveis de ordem emocional e sensibilidade face à ausência física dos artistas. Uma questão que eu gostaria de fazer a partir dessa colocação é perguntar se podemos de fato considerar, à luz das teorias da dramaturgia, da estética, se somos de fato atores ao estar gravando essas coisas que podemos gravar, e se é de fato arte, o cinema, o teatro, isso que a gente, a partir das tecnologias, podemos produzir. Não sei se ficou claro a questão. Não, você pode precisar um pouco, não entendi. Nós, se você diz nós? Bom, ela coloca que somos todos atores nessa era em que temos recursos de audiovisual à nossa disposição para produzir e registrar tudo o que quisermos, né? Desde o nosso cotidiano, a uma música que fazemos, a caminhada até a padaria. Minha pergunta é, ainda que assim podemos fazê-lo, será que podemos ser de fato considerados atores e atrizes, ou diretores e produtores, à luz da discussão da dramaturgia e das teorias estéticas? Então, eu acho o seguinte, sim, era dessa teatralidade fundamental que eu estava falando, quando eu respondi ao professor Pablo, um pouco indo na linha do que ele tinha colocado, que em relação ao cinema, o teatro tinha recuado a uma teatralidade mais fundamental. Então, somos todos atores? Sim, mas aí temos que fazer uma distinção entre o que são atores no sentido dos ritos sociais, o que são atores no sentido daqueles que que exercem uma teatralidade que é inerente à condição humana, e que são atores profissionais no sentido de ir enfrentar aquilo que é a expressão diante do público. Nesse sentido, a gente tem justamente a situação do teatro, ela é justamente oposta. Por quê? Porque um dos maiores medos declarados da humanidade não são as pandemias, não é a morte, é de falar em público, é de se expor.
de ter a sua figura diante de outras figuras exposta de todos os jeitos, por todos os olhares, desnudada. E o ator, a pessoa de teatro, é aquela pessoa que vai buscar isso, ele quer se formar nisso, ele quer entender isso e ele quer usar isso como expressão de ideias, de sentimentos, como expressão de uma certa maneira de enxergar o mundo. Aí, nós todos somos atores, João? Somos, mas os atores profissionais, ou seja, aqueles artistas cênicos, as pessoas que se dedicam especificamente a fazer isso, precisam aprender e muito, precisam estudar e muito, precisam trabalhar muito a própria criatividade pessoal, em técnicas, em uso disso na formação e para poder conduzir experiências significativas para a maior parte das pessoas. Então, é um espetáculo olhar, por exemplo, os Facebooks da vida, é um espetáculo olhar tudo que se publica no Instagram ou nas outras redes sociais, sim. Tudo isso faz de nós atores? Faz, mas não profissionais. E tem uma diferença enorme nisso. Perfeitamente. Nessa linha de considerar o cotidiano... Eu quero complementar a questão, ou tentar responder também, porque, a princípio, né, eu acho que no futuro, ou nos próximos meses e anos, nós vamos nos apropriar de alguma outra maneira, ou sair dessa situação temporária, né, na qual somos atores, não atores profissionais, como dizia o Adailton, mas uma espécie de ator que provoca uma alienação, né? Eu acho que a gente perde o mundo, né? O que eu estava dizendo antes. Nós ficamos em um circuito de informação, né? Essas imagens e essas informações, esses textos, em quantidade excessiva, que não podemos dar conta, nos provoca uma angústia, não poder acompanhar tudo. Então, o que acontece é uma perda do mundo e por isso estamos alienados, né? Porque essa informação, esse circuito de informação é uma repetição de clichês, impede a formação de novos vínculos com o mundo, vínculos com afetos, com as pessoas reais, com crenças, com pensamentos reais e não com proposições informativas e repetitivas, né, viralizadas, como se diz agora. Então, o sujeito sobreinformado, que somos nós, esses atores atuais, é um sujeito ineficaz, ele já não pode atuar sobre o mundo. Ele é, na verdade, uma vítima da ferramenta de poder que organiza e aliena os cérebros, né? Que é a informação. Então, eu queria aproveitar essa questão para colocar dessa maneira. Muito obrigado, professores. Nessa linha de nos considerarmos todos como atores, ainda que só no nível social, tem uma questão interessante do Rosildo Rosário. Ele faz a seguinte questão. Algumas manifestações... Não se escuta? Ah, não me escutam? Não Sim. estou sendo... Agora sim. O Rosildo Rosário faz a seguinte questão. Algumas manifestações populares, também tratadas como teatro a céu aberto, a exemplo das marujadas, do negro fugido, do samba de roda, foram afetadas pela pandemia. O que acontecerá com esse tipo de manifestação? Obrigado, Rosildo, pela questão. Acho que essas manifestações, elas são milenares, elas são resquícios de manifestações muito antigas, né? Elas seguem uma linha que hoje em dia, com trabalhos, por exemplo, como do Rabelais, na França, e outros tantos, pode ser retraçada desde os primórdios lá da Idade Média e até antes, e atravessa todo esse período e vai reencontrar do outro lado do Atlântico, aí no Brasil, resquício de reconstituição de manifestações muito antigas. Então, acho que elas vão sobreviver. O que vai acontecer com elas é que
nesse momento de pico de pandemia, é óbvio que não é possível, como nenhum outro tipo de espetáculo público, como nenhum outro tipo de manifestação que reúna um grande número de pessoas, é possível e nem aconselhável, porque a gente sabe que não temos ainda cura para essa doença, não temos nem perspectiva de vacina ou de coisa parecida. A única maneira de tratar isso, por enquanto, e as sociedades que conseguiram controlar até agora, conseguiram com afastamento social. Então, por enquanto, isso não vai poder acontecer. Mas, logo em seguida, a força dessas pessoas, as raízes que ligam, as raízes espirituais e comunitárias que ligam essas pessoas, vai fazer com que elas retomem, até porque a tendência, depois de cada uma das grandes manifestações, depois de cada um dos grandes eventos, como guerras, como epidemias e etc., a tendência é uma explosão de sociabilidade, ou seja, vai ter uma grande festa pública e não tem nada mais rico, mais alegre, mais festeiro do que manifestações como Marujada, como Chegança, como esse tipo de manifestação que acontece aí no Recôncavo Baiano. Sim, complementando, são manifestações espontâneas também. Eu acho que se refere também a isso, né? A espontaneidade da manifestação que torna visíveis as forças do intolerável, não? Situações que são da banalidade cotidiana, mas ou históricas às vezes, né? Como no caso de manifestações culturais ancestrais, que têm sido caricaturizadas, né? Por certo teatro e por certo cinema, mas que aqui são genuínas e autênticas manifestações das forças do intolerável, da experiência do intolerável, para tentar mudar o quadro da situação de desigualdade e de opressão, né? Temos uma questão muito interessante nessa linha, né? Que diz respeito à autenticidade e autonomia de manifestações sociais e a interferência do virtual nesse campo. É uma questão da Cindy Lúcia. Ela pergunta: nesse tempo de pandemia, de negação da realidade, a gente tem os serviços de streaming, meios de se relacionar com o outro. Só que a questão é que a questão da falta, o virtual, ao mesmo tempo que ele aproxima, ele também nos afasta. Nesse sentido, é possível dizer que estamos no caminho de cancelar a nossa autonomia diante das relações sociais? Bom, isso toma a palavra, né? É um pouco que eu falava no início da apresentação sobre uma técnica de poder que é de imobilizar as pessoas, né? Em nome da pandemia e com razão, se recomenda e às vezes se proíbe que as pessoas saiam de suas casas e elas ficam confinadas. Isso lembra muito o que provavelmente seja falado amanhã sobre as sociedades disciplinares. Todas elas, prisões, a prisão principalmente, mas as fábricas, as escolas, dizia Foucault, as pessoas estão reclusas aí e podem ser disciplinadas, né? Então, nós estamos vivendo de alguma forma isso agora, porque por uma razão de força maior, que é o contágio próprio e a possibilidade de contagiar os outros, devemos fazer o lockdown, ou seja, nós mesmos confinarmos, né? E se não quisermos fazer, porque em países mais disciplinados, como a China, por exemplo, eles acatam essa ordem, né? Na Argentina, acatam menos, então eles têm que ser multados, proibidos de sair, ou ter uma espécie de rodízio, de justificativa para estar na rua. Aqui no Brasil, é o caso paradigmático de que o próprio chefe de Estado não acredita na pandemia e manda as pessoas seguirem a vida normal e que os que tiverem que morrer, morram. Mas é um caso atípico, né? Agora, no caso normal, digamos, de proibir a população, ou sugerir, exigir que eles fiquem em casa, como está sendo veiculado por toda a sociedade mundial, nós temos esse problema de confinamento, né? De estarmos
disciplinados. Inclusive, esse vídeo está sendo gravado, as coisas que nós falamos, elas podem ser acessadas por pessoas que não têm autorização, ou hackers, ou seja, o que for. Então, nós estamos em uma situação de controle extremo, né? E desde aí podemos construir uma resistência, uma alternativa, usar esses mesmos meios técnicos e tecnológicos de trabalho para tentar sair daqui. Mas, por enquanto, estamos confinados, sem vínculos sociais, sem laços, sem abraços, sem beijos, e não sabemos por quanto tempo, né? Então, é isso que eu queria responder. Bom, tentando ser um pouquinho mais breve, Cindy, eu acho que não estamos no caminho da perda de cancelar a autonomia. Acho que a sua pergunta, no final, é um pouco radical. Não estamos no caminho de cancelar. Tem todos esses perigos que o professor Pablo bem observou agora, mas isso também depende de uma dinâmica que é em função da sociedade. Então, a gente ainda não perdeu totalmente a possibilidade de reação. A gente também tem que reagir. É preciso que a gente reaja, e, nesse sentido, a autonomia, a perda da autonomia depende de alguma, em parte, como diria Ariano Suassuna, em parte exige uma certa cumplicidade. Então é preciso que a gente não dê essa cumplicidade a pessoas como esses políticos que a gente vê atualmente, que dizem se morrer X, não tem problema. Tem problema sim, e isso depende da gente, quer dizer, da população tomar consciência de que a autonomia da gente ainda é nossa, ainda está sob nosso controle, que a gente tem o poder de manifestar, por exemplo, de agir, enfim, de fazer o que ainda está sob o nosso alcance. Ainda nos mantendo nessa conversa importante sobre a relação entre política e arte, um tema especialmente delicado no Brasil atualmente, né? A Cíntia Cardial tem uma pergunta para vocês. Ela diz: a arte tem um papel também de questionar a realidade. Diante do perfil ideológico da política de cultura do Brasil, após a pandemia, teríamos investimento e liberdade para fomentar a crítica pela arte? Desculpa, mas Cíntia, não teríamos, independentemente de pandemia ou não, no atual estado, na atual conjuntura da política do Brasil, isso obviamente não tem lugar. Quer dizer, a gente está vivendo no Brasil uma situação tal que é um pouco fantasmagórica, porque você tem gente que está no governo e está agindo como se não estivesse no governo, e agindo contra quem eles acham que estaria no governo se não fossem eles. Então é uma loucura total. Você deve ter visto, eu imagino que você deva estar fazendo referência ao pequeno protesto que os atores fizeram contra o desaparecimento de Regina Duarte, que é realmente emblemático, porque ela é colocada lá para ser a cara do Ministério da Cultura, da Secretaria da Cultura, e o presidente está propalando que é só uma gripezinha, no entanto, ela some. Isso é muito curioso. Eu também concordo com a professora Dailton, né? Não precisa a pandemia para pensar que no Brasil a crítica, qualquer tipo de crítica pela arte, inclusive crítica política dos próprios ministros do presidente, entre eles não entram num acordo. O Brasil, parece que aqui eu sumi, no ranking de censura, acima de Angola, por exemplo, países africanos, nós temos mais censura de obras de cinema, de teatro e de todo tipo do que é a cultura, mais do que nesses países, né? Quando o Brasil supostamente é um país livre, de livre expressão, também o jornalismo não tem liberdade de expressão, não só a arte. Essa é a situação do Brasil numa normalidade sem a pandemia, né? Eu espero que a pandemia, talvez, consiga reverter essa situação, né, que está sendo jogada nos dias de hoje
tem aí o Supremo Tribunal Federal tentando exigir a saída do presidente por conta dos abusos de poder, né? Quer dizer, o que pode fazer a arte quando o chefe de Estado quer fechar o Congresso, a Câmara de Deputados, demitir os ministros que não estão de acordo com as diretivas dele? É isso. Bom, já que o tema do nosso ciclo de debates é a utopias e distopias, tem um comentário e uma pergunta que eu gostaria de apresentar a vocês. O comentário é do professor Tarcísio Cordeiro. Ele diz: em tempos distópicos, a arte nos possibilita sonhar, mesmo que fragilmente, e a utopia nessas horas é muito importante. Nessa mesma direção, a Agnes Oliveira pergunta: nesse momento de tantas incertezas e de medo, de que forma a arte pode nos fortalecer para além da dor da realidade? Eu acho que é também ainda uma continuidade dessa função que a arte tem, como a pergunta anterior fala, né? A arte também tem a função de questionar a realidade. E aí, como responder a pergunta da Agnes Oliveira? Eu acho que é fortalecendo os canais de expressão. O cinema, o teatro, a literatura, a música, a dança, a pintura, a performance, todos os tipos de expressão que sejam, eles são fundamentais se eles funcionam como canais de expressão de sentimentos, de ideias, do imaginário, da crítica social, da crítica política, da reflexão ideológica e filosófica. Então, como fazer isso é utilizar isso como canal de expressão de ideias. Porque, em geral, o que acontece é que a gente se retraia, é que a gente tenda a se fechar. Então, e se fechar dentro de nós mesmos. Então, o ideal, e é essa a função da arte desde sempre, né? Eu me lembro de um texto de uma professora de dança da USP, se não me engano, ou da Unicamp, não lembro agora, que eu gostava muito do texto, que o título do texto é a dança é o que impede o movimento de morrer de tédio. Então, a arte, em geral, é o que impede o movimento da alma, o espírito, de morrer de tédio. Né? Então, é preciso que a gente utilize isso como canal de expressão. É isso. A última pergunta, não lembro muito bem a primeira, se foram duas juntas, mas o cinema ele pode ter muita facilidade, a arte, né, de criar uma ilusão. Então, tempos distópicos, a arte nos possibilita sonhar, mesmo que... sim, é importante sonhar, podemos ver, como li por aí, que tem golfinhos e cisnes nos canais de Veneza e onças pintadas com seus filhotes passeando pela BR-324, quer dizer, toda a fauna animal sai e consegue viver porque o ser humano ficou confinado, o ar é despoluído, e o cinema pode, de fato, fazer-nos sonhar utopias e também apresentar distopias, mas eu acho que o movimento contrário é interessante. Como dizia antes, o demonstrar o intolerável do cotidiano. Né? Situações de desigualdade social que temos aos montes, situações de violência de gênero, situações de racismo, de expulsão de estrangeiros, falta de convívio entre os povos, e mostrar que a utopia de um povo unido, de um mundo, está longe de ser o que nós estamos vivendo, e a pandemia pode ser utilizada como, dizem, né, mal de muitos, conselho de poucos, ou de tontos. Quer dizer, em nome de uma razão maior, uma situação como, por exemplo, as empresas estão fazendo agora. Bem, você não tem como vir trabalhar por conta da pandemia. Então, para não ser mandado embora, vamos te dar férias. Então, você tira férias durante a pandemia. E depois, se a pandemia continuar, você vai ficar com seguro-desemprego, coisa que a empresa privada já faz uma parceria com o governo.
para finalmente a pessoa não ser demitida. Então, em nome de um bem que a empresa e o governo faz ao empregado, está sendo puxado para frente numa situação na qual vai perder suas férias, seu seguro-desemprego, e a gente não sabe como vai ficar. Então, o cinema e a arte, eles têm uma função mais que de sonho, de mostrar a realidade, né? Uma realidade sem escorregar nunca para a representação, para a transcendência, e tentar se mostrar uma possibilidade de sonho que ela seja na imanência do real, né? Que é um pouco a função do documentário, né? O documentário feito muitas vezes por cineastas amadores e até com pessoas reais que fazem de si mesmos, né? E que mostram como essas manifestações de arte espontâneas que falávamos agora, situações do cotidiano de opressão. Obrigado, professor. No começo da nossa conversa, o professor Adailton, ao descrever e apresentar conceitualmente o que é o teatro, ele mencionou a característica de ser uma manifestação artística um tanto quanto restrita a determinadas elites e camadas sociais. E é certo que esse aspecto tem se transformado, ele tem se tornado cada vez mais de amplo alcance. Nessa linha, e dando continuidade a esse papo, o Douglas Reis pergunta: considerando a desigualdade social que já existe e que aumenta com a pandemia, como se pode ter maior acessibilidade às tecnologias necessárias para se adaptar à situação de afastamento social nas comunidades mais carentes, para que elas possam se adequar a esta nova realidade? Olha só, Douglas, a questão da acessibilidade às novas tecnologias é relativamente simples, é dinheiro, é investimento. Eu me lembro como eu esqueci o nome da atriz, que alguém mandou uma carta para ela pública, ela era uma das apresentadoras de um programa de tarde na televisão, dizendo: poxa, você se sente tão bem, você é tão bacana, você é tão interessante. O que é que faz com que você vá trabalhar tão alegre, tão alto astral? Ela respondeu: não sei quem, dinheiro. Eu ganho muito bem, eu faço o que eu gosto, eu recebo o suficiente para viver a vida que eu gosto, que eu quero ter. Então, assim, a questão da acessibilidade é uma questão de investimentos, é uma questão de política pública, de investimento. Não tem uma outra saída para isso. O professor Pablo gostaria de comentar? Temos uma pergunta aqui direta para o senhor, professor Pablo. Sim, eu só complemento que há algumas propostas utópicas, né? Mas que, de alguma forma, a pandemia está obrigando, eu acho que eu já falei disso, mas a ideia de um auxílio universal, uma renda universal mínima, é uma proposta política de alguns setores da sociedade que não existe, né? Mas que ela poderia contribuir para que todos tenham acesso ao cinema, primeiro a comida, né? Principalmente ao alimento, e sobreviver, e com alguma forma de organização comunitária ter acesso à informação, aos computadores, à internet e tudo mais. Então, eu acho que o auxílio do governo de R$600 é mínimo, né? O mínimo, e não sei quantas pessoas estão recebendo esse auxílio, que estão abaixo da linha de pobreza, e as merendas escolares. Quer dizer, a pandemia está mostrando a necessidade extrema de que o Estado tome conta de certas pessoas que antes também deveria tomar, mas não tomava. Então, eu acho que é isso que muda, não que tenha já a solução, nem que esteja sendo implementada, mas antes da pandemia estavam cortando bolsas de mestrado, de doutorado, financiamento de saúde e educação, tudo para a economia do Estado melhorar, né, as contas públicas e tudo mais. Agora, o governo é obrigado a financiar R$600 para milhões de pessoas no Brasil e merendas escolares no estado da Bahia, e talvez isso seja um caminho para pensar e para exigir um auxílio maior.
Ainda nessa discussão de viés um tanto quanto econômico, tem uma pergunta da Aldevânia Araújo e ela endereça a pergunta ao professor Pablo. Mas lembrando que o professor Adailton pode também comentar se assim quiser. Ela pergunta: o capitalismo sempre se reinventa diante da crise econômica mundial que está posta. Como você analisa os impactos das ações capitalistas na tentativa de não perder o controle do sistema de dominação? Essa é a primeira pergunta. Ela continua: podemos entender o home office e a descentralização do acesso à informação pelas redes sociais e o fortalecimento da educação EAD como formas de dominação disciplinar? Obrigado. Sim, é uma questão que, de alguma forma, já foi tratada, né? A questão do lockdown, que eu falei, do confinamento, as pessoas que podem trabalhar desde casa, mas que há uma perda, ao mesmo tempo que você tem essa possibilidade de exercer seu trabalho, você está sendo controlado todo o tempo e há alguns problemas com a educação à distância. Primeiro, que nós não fomos treinados para isso, né? Esses vídeos vão ser gravados e nós perdemos os direitos autorais. Há umas discussões em relação a essa questão da EAD. Você pode colocar a pergunta novamente para eu pegar um trecho da primeira parte, por favor? A questão do que o capitalismo sempre se reinventa, né? Então, em algum momento da fala, eu também falei, pode acabar o mundo, mas o capitalismo ele vai conseguir dar conta de se aproveitar das brechas, né? Por exemplo, tem, eu não sei se é fake news ou o quê, mas tem máscaras de todo tipo. Máscaras que você faz em casa, máscaras feitas com plástico, com tecidos, e máscaras com fios de prata, com fios de ouro, com pedras brilhantes, que tem um valor, não sei, de R$1.000, enfim. Sempre vai ter alguém vendendo alguma coisa, se aproveitando da situação para vender e para lucrar com isso, porque é parte da essência do capitalismo. Então, a utopia do fim do capitalismo, do fim do neoliberalismo, não está assegurada com a pandemia, né? Há em jogo, e é uma questão que a gente não sabe, porque não sabe quando vai terminar, mas, de fato, tem empresas que continuam trabalhando, tem empresas que sobrevivem, mas os funcionários não, né? Tem empresas que se dizem empresas ou empreendedores que surgiram ultimamente, como os entregadores de pizza e de motoboys e tudo isso, que continuam trabalhando, mas são vítimas do capitalismo, tá? Então, são duas questões. Uma, como o capitalismo se reinventa e que, para nós, nessa situação, sobrou o EAD, né? E que talvez nos exijam que trabalhemos com EAD diante de um esvaziamento dos espaços físicos das universidades, mas é necessário resistir a essa proposta e não perder o espaço que nós tínhamos ultimamente, nas últimas décadas, com a criação de universidades, de cursos, e, além disso, exigir um investimento maior no ensino primário e secundário, no ensino fundamental e no ensino médio, que tem um déficit, uma deficiência, um problema enorme, o salto que tem dessa etapa de ensino para a universidade, né? Ali há uma lacuna que deve ser preenchida e sanada. Bom, por aqui é importante lembrar, eu falei logo no início da minha fala, que as discussões sobre digitalização da educação já estava acontecendo antes mesmo da pandemia, porque existe uma lei daqui de 2015 que obriga todos os estados aqui a estar com toda a educação digitalizada até 2022, ou seja, a gente tem 2 anos. E a discussão toda que se fazia aqui era se as estruturas que tem nas escolas, porque as escolas aqui são todas equipadas e etc., se elas eram suficientes, e havia uma discussão muito grande, porque os professores diziam exatamente que, do ponto de vista pedagógico, não havia preparação dos profissionais para lidar com essa nova realidade da educação à distância, de um lado, e do outro lado, a questão dos equipamentos, e aí entram questões que não é só de acesso imediato, mas do tipo de equipamento
aí entra as questões das máscaras. Alguns têm máscara de papel e outros têm máscara de ouro. Aqui a questão era exatamente isso: que tipo de equipamento se colocaria em prática, que tipo de acesso os alunos teriam disponíveis, e houve uma oposição muito grande dos professores aqui a esse tipo na verdade, houve uma divisão. Uma boa parte dos professores estavam contra isso e uma outra parte estava tentando fazer o tipo de experiência que permitisse ter uma noção do que seria do ponto de vista pedagógico. E muitos alunos estavam contrário a isso, porque as greves do clima aqui era algo muito levado muito a sério pela juventude recente, contemporânea aqui. Então, eles estavam preocupados com a produção de material informático, com o lixo que isso ia gerar e, sobretudo, com a quantidade de emissão de carbono que toda essa energia, toda essa atividade, esse aumento de atividade digital provoca. Obrigado, professores. No começo da exposição do professor Pablo, ele comentou, em outras palavras, apresentou o cinema em 3 fases, né, da sua história, digamos assim, em 3 momentos. E me parece bastante válido pensar as manifestações artísticas e culturais a partir de movimentos, de estilos, que, claro, são depois melhor definidos pelos críticos da arte que vêm pensar esses momentos, né? Nessa mesma linha, tem uma pergunta interessante do Frank Bezerra. A pergunta está incompleta, mas o primeiro momento dela já imagino suscita um debate interessante. Ele diz: essas novas plataformas digitais faz com que a visibilidade do cinema brasileiro possa chegar em uma dimensão mundial, com novos meios tecnológicos como os serviços de streaming. Essas grandes empresas visuais e digitais, como a Netflix, a Amazon, entre outras, dão mais oportunidade de divulgação da cultura local. Haverá uma nova transformação do cinema brasileiro e do cinema como um todo pós-Covid-19? A pergunta está incompleta, a gente não consegue transmiti-la integralmente, mas eu acho que essa primeira parte já nos faz pensar, né? Bom, eu falei um pouco sobre isso também, né? A gente tem uma tradição de cinema, o cinema novo brasileiro, que precisa ser resgatado, mesmo pelos próprios brasileiros. Os filmes de Glauber Rocha, por exemplo, que são considerados por alguns como cinema revolucionário, e sempre estão mostrando essa possibilidade de não buscar uma transcendência, um governo, um político que vai nos salvar, ou uma salvação pela religião, senão mostrar a crueza da nossa realidade, do sertão brasileiro e tal. Mas esses filmes não estão no streaming, tem alguns blogs online, e sim, hoje nós temos uma das formas de meditação para sobreviver à pandemia, assistir filmes bons, tentar fugir dos ruins, dependendo do critério que cada um adote para isso, mas nós já fomos treinados, né, para não gostarmos daqueles filmes com uma lentidão, com um tempo que exige um tempo do espectador, que às vezes nós não temos mais paciência para isso. Então, a qualidade muitas vezes é perdida por essa educação ao contrário, que seria a educação estética, né, do gosto pela música, pelo cinema, que foi levada a cabo pela indústria cultural nos últimos anos, de vender sertanejo gospel na música, ou filmes de sangue, violência, narcotráfico, no caso do cinema e tal. E uma das tentativas que eu falei há pouco é do Wagner Moura, que ele foi o próprio ator do filme Narcos, né? Então ele era um narcotraficante brasileiro latino, né? Era o Pablo Escobar colombiano, interpretado por um brasileiro com um sotaque muito bom, né? Ele foi um excelente ator, mas sempre cabendo aos latino-americanos esse lugar de traficante, de mafioso, de violento, ou das mulheres com sensualidade, até prostituição, né?
Então, ele foi nos Estados Unidos produzir filmes. O primeiro que ele fez agora é esse filme Sérgio, que está no Netflix. É um filme que parece que é rapidamente feito, toma algumas coisas da realidade e outras ele resume ou sintetiza com cenas que não são reais, ou personagens que não são reais, ou são simbioses de vários. E para tirar esse lugar do ator brasileiro, do cinema brasileiro como tráfico de drogas e esse mundo, né? Que também é importante visualizar, porque é uma outra maneira de necropolítica, né? As mortes que tem na favela, sem precisar do Covid, já tinha juventude, praticamente a juventude negra, envolvida com essa questão de tráfico, que não é mostrada também nos filmes. Bom, estou me alongando demais, eu acho que era isso que eu queria responder. Bom, em relação ao teatro, o que eu acho é que essas novas plataformas, elas podem sim ser utilizadas, não eventualmente para fazer teatro como a gente já viu, não é possível fazer teatro sem a presença, mas utilizar isso para lançar projetos, para se fazer conhecido, para se fazer ver, para ganhar visibilidade. Isso fica muito claro em projetos como estão acontecendo aí no Brasil, de gente que está fazendo, por exemplo, espetáculos, monólogos, apresentando solilóquios dentro do próprio apartamento e utilizando isso nesse momento de pandemia para aparecer, para ser visto por diretores, por produtores e etc. E também gente que está fazendo, por exemplo, tem um caso aqui de gente que faz todo dia um determinado horário online, diálogos que são feitos como a gente está fazendo aqui agora, e isso pode ser trabalhado. Sem contar que uma série de outros projetos já tinham sido lançados na estreita dessa história de digitalização das artes cênicas em geral, do teatro e etc. Já tinha começado uma série de projetos que lançam pequenos grupos de teatro, pequenos grupos de comediantes, pequenos grupos de gente que utiliza essas plataformas como meios para se fazer conhecer, para ganhar um mínimo de visibilidade dentro do universo do teatro, das artes cênicas em geral. Gostaria de agradecer a participação dos debatedores e também a participação dos ouvintes e telespectadores, mas já estamos chegando ao fim. Então, queria pedir ao professor Adailton e ao professor Pablo que fizessem as considerações finais para que a gente possa encerrar essa noite de conversa. Mais uma vez, muito obrigado. Eu queria agradecer, sempre bom estar participando de um projeto como esse, é bem interessante. Eu lembrei de um outro momento, então, tem um autor, um escritor, o Belchior, que morreu esse ano, né, morreu recentemente, e que dizia: viver é melhor que sonhar, numa canção muito conhecida, gravada pela Elis Regina. E numa outra canção ele dizia: eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais, a minha alucinação é enfrentar o dia a dia, o meu delírio é experiência com coisas reais. Então, acho que a gente tem que estar atento para não deixar que esses meios substituam a vida, né? Que ainda é a melhor coisa a se fazer, é vivê-la. E obrigado a vocês todos que acompanharam e aos professores que nos possibilitaram, ao meu colega, o diálogo, sempre interessante. Muito obrigado, professor Dailton. Bom, eu, para finalizar, queria também agradecer ao João pela mediação, ao professor Adailton pelo debate, que certamente seria muito mais enriquecedor pessoalmente. Mas talvez seja uma questão que não foi tocada, e não sei se ela tem uma relação direta, mas pensando na situação de pandemia e como sobreviveu a China, né, e a diferença entre as culturas,
oriental e ocidental. Tenho lido um professor de filosofia de Pequim, Alexis Lavis, em uma revista que chama Philosophy Magazine, da França. Ele sobreviveu à pandemia entre a China e a França. E ele destaca a importância do budismo como uma maneira de atravessar a crise, né? O budismo aproveita essa situação de isolamento para se impor uma disciplina extrema na prática de meditação. Mas aí sempre surgem uma série de preconceitos, né? Que nós temos, preconceitos imaginários, pois essa reclusão budista não significa rechazar a vida, pelo contrário, né? A gente, o que ele diz é que a vida em sociedade é muito viciante. A vida em sociedade, no caso, a vida virtual em sociedade. A quantidade de distração que nós temos com os streaming de cinema, com as apresentações de todo tipo, aulas, desde yoga, culinária, a minha avó fazendo pão, tudo está ali e isso acaba sendo muito viciante e atrapalha a vida que poderia ser aproveitada, já que estamos em reclusão, para viver esse espaço interior, essa vivência interior, né? Então, o budismo é uma das formas que, diferentemente das religiões ou das práticas espirituais do Ocidente, se concentra na interioridade e na reflexão. Não é uma meditação de estar deitado ou sentado numa almofada, senão uma concentração, uma reflexão séria e concreta com você mesmo, né? Inclusive, também pode ser pensado com os autores e as obras canônicas, não buscar tanto a distração, a diversão nos filmes e nos livros, né? Procurar os textos clássicos da literatura, da filosofia e fazer uma meditação junto com eles, como já propunha o próprio Descartes, né? Fazer as meditações metafísicas, tá? Então é assim que eles, que têm uma disciplina maior que nós, sobreviveram à crise. E também isso não pode ser pensado também no mundo, não só no mundo asiático, China, Japão, mas também o mundo africano, que aparece de alguma forma nesse evento, né? E na fala do Joseph Akile Mbembe, né? Um filósofo camerunês que fez doutorado na Sorbonne, e ele que introduz esse conceito de necropolítica que eu falei há pouco, né? Que consiste em denunciar a maneira como alguém decide quem vive e quem morre, que com a pandemia se torna um conceito central, né? Porque nós agora já temos em São Paulo, se estão decidindo quem vai para a UTI e quem vai para o enterro, né? Infelizmente, essa é a realidade. E também nós tivemos condições de ver no cinema o filme Parasita, que é as condições de vida precárias da Coreia do Sul, né? Então, há uma globalização, não no sentido da expansão do capitalismo, mas de visualização de modos de vida que são intoleráveis, né? Enfim, era isso que eu queria dizer para finalizar, e muito obrigado a todos os que nos ouviram e os que organizaram o evento, e espero reencontrá-los pessoalmente no mundo real. Muito obrigado, professor Pablo. Gostaria mais uma vez de agradecer aos debatedores que se disponibilizaram a ter essa conversa tão prazerosa e elucidativa para a gente. E agradecer também a quem nos acompanhou assistindo e participando, tornando o debate mais interessante. Peço desculpa para aqueles e aquelas que não tiveram as perguntas contempladas. Foram muitas questões e eu tentei abarcar a maioria de temas que apareceram por aqui. Gostaria de lembrar também que amanhã o ciclo continua com o debate entre o professor Inácio Valentim, do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente, em Angola, e com a professora Giovana Temple, que é professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. O título de amanhã é Coronavírus, Poder Disciplinar e Biopolítica. Muito obrigado, boa noite a todos e todas.